General na mira do futebol europeu informa jornal. Júnior Alonso está em Belo Horizonte. Tem alguma negociação? Fomos atrás da informação. Dívida de 1 bilhão e 400 do Galo tem prazo para ser quitada, garante o dono do clube. Galo fala oficialmente sobre Roberto Firmino e acaba de vez com essa especulação. Pavon aparece na mira do futebol argentino novamente. Rodrigo Muniz, atualização, está fora dos planos. Galo sonda jovem atacante do futebol norte-americano, um vídeo repleto de conteúdos para você. Seja muito bem-vindo, um bom dia para você. Você está no Café com Geves, este vídeo muito bacana que vai ao ar sempre de terça a sexta, sempre aí às 8 da manhã, beleza? Eu sou Marco Geves, jornalista aqui do canal, e estou aqui sempre para trazer as principais notícias do Atlético para você. As notícias são de forma apurada, com muito jornalismo e, claro, muito respeito à informação, mas, claro, principalmente a você, torcedor e torcedora que acompanham o canal Bica Galo diariamente. Antes de mais nada, aqueles recadinhos básicos, queria pedir para você assistir o vídeo até o final. Eu trouxe 7 pautas para você hoje aqui, em dia 5 de janeiro, 7 pautas, você deve saber que não é tão fácil assim, né, da gente conseguir levantar, apurar, trazer informação, isso porque são vídeos diários aqui para você. Então deixa o seu like nesse vídeo, tá? O like é muito importante pra gente. Você que está assistindo no ao vivo aí, deixa o seu like, meu filho, deixa sua mensagem também, participe com a gente aqui na nossa estreia. Se você está assistindo depois do ao vivo, não tem problema, deixa o seu like ainda assim e se inscreva no melhor canal de notícias do Galo em todo o YouTube atleticano. Aproveite também para ativar o sininho de notificações, siga a gente nas redes sociais e vamos falar de Galo, meu filho. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma informação que veio do jornal A Bola, jornal muito tradicional que cobre aí os clubes portugueses, em especial um jornal português, trouxe a informação de que o Porto de Portugal buscou informações, ainda sem proposta oficial, sobre o general Igor Rabelo, né? O Igor Rabelo, que tem 28 anos, jogador aí que, na minha opinião, tem tudo para lutar pela titularidade da zaga em 2024. Esse jogador já tem mais de 160 jogos com a camisa do Galo. Chegou lá em 2019, na época era o grande destaque da equipe do Botafogo, né? E além de títulos estaduais, o Rabelo é campeão brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa. E hoje, se você for pensar ali no miolo de zaga do Atlético com a aposentadoria do Hever, né? O Galo ficou ali com o Bruno Fux, com o Maurício Lemos, com o Gemerson, com o Igor Rabelo e com o Rômulo, né? O Rômulo, jogador da base, que inclusive subiu já para o profissional, vai integrar o elenco profissional, faz parte dos planos do Felipão para 2024. Então, o Rabelo aparece aí na mira do Porto, né? O jornal ainda destaca que a multa do jogador seria 40 milhões de euros para o futebol internacional, mais ou menos 215 milhões de reais. Obviamente, não estamos falando de valores reais, né? Como não há proposta ainda pelo jogador, não tem como a gente fazer esse cálculo ainda de quanto que valeria o Igor Rabelo no mercado da bola. Fato é que é um jogador muito interessante, é um jogador que para muitos é titular dessa zaga do Galo, inclusive para mim, tá? Eu acho que o Igor Rabelo é um cara ali que realmente... Quando ele voltou da contusão dele, ele ficou 10 meses parado, voltou muito bem, assumiu a titularidade de novo e depois acabou se machucando de novo, né? Infelizmente, então é um zagueiro ali que eu gosto bastante, né? No Transfer Market ele está avaliado em 2 milhões de euros. Acredito que o Atlético peça um pouco mais para liberar o Igor Rabelo. E aí, diante disso, parece que as coisas acontecem de uma forma, né? Porque olha só, o Júnior Alonso postou um story, causou mó bafafá, burburinho, de que estaria fechando com o Atlético, retornando para o Galo em 2024. Postou foto aí em Belo Horizonte, foto na casa dele lá em Lagoa Santa e tudo mais. Aí a galera começou a vir ser feliz no Galo, o Galo tá fechando com o Alonso, não tá. E, logicamente, apesar de a gente já imaginar que não tenha nada de negociação pelo jogador, nesse momento ele é titular absoluto do Krasnodar lá no futebol russo, ele jogou as 18 partidas que o clube disputou, né? Então somente por valores na casa de 10 milhões é que liberariam o Júnior Alonso para o futebol brasileiro, tá? 10 milhões de reais. Particularmente até acho um bom investimento, mas não é o caso, tá? Formação aí não tem nada de negociação com o Alonso, né? O jogador ele
diz que está aqui por uma visita rápida, né? E o empresário dele diz que ele veio resolver uma coisa com a casa dele, né? Não sei aí se é vender, se é resolver alguma coisa, mas não tem, infelizmente, uma notícia de Júnior Alonso. O Galo está precisando daquele zagueiro canhoto, né? Realmente não tem esse jogador no elenco hoje. E sobre essa do Alonso aí, vou ficar te devendo esse acerto, mas não tem nada não, tá, galera? Bom, vou falar aqui sobre uma outra situação, né, que é sobre Roberto Firmino. Ah, de novo vai falar de Roberto Firmino, eu não aguento mais. Roberto Firmino, eu vou até tomar o meu café aqui enquanto eu vou falar do Roberto Firmino, porque é um jogador que, assim, gente, a gente já falou aqui, a nossa apuração é que não teve nada, e ontem o Atlético apareceu de forma oficial para desmentir, para quebrar todos os boatos e trazer a palavra oficial do clube sobre este jogador, Roberto Firmino, que está lá no Al-Ahly do futebol árabe. Tem 8 jogos que ele não é relacionado lá. É muito provável que ele deixe o futebol árabe, mas é um jogador que ganha uma fortuna, ganha cerca de 40 milhões de dólares por ano, né? Então, assim, é completamente inimaginável qualquer equipe do futebol brasileiro pensar em trazer o Firmino nesse patamar de salário e tudo mais, tá? Então a informação aqui, oficialmente pelo Atlético, eles mandaram no nosso grupo de assessoria, né? Os jornalistas têm um grupo com assessoria do Atlético, e foi dito o seguinte: só para reforçar e desmentir que estamos fazendo individualmente sobre um suposto interesse em Roberto Firmino. O Galo não cogitou, nem procurou o staff do jogador, muito menos fez qualquer tipo de proposta pelo Firmino. Essa especulação sem nenhum sentido só faz criar falsas expectativas e gerar ansiedade no torcedor. Além disso, contraria todo o esforço do clube em trabalhar dentro dos limites orçamentários. Portanto, não embarquem nessa história totalmente fora de propósito. Entendemos que essa época é de muitas especulações e negociações. Respeitamos todos os profissionais que se dedicam às apurações e nem podemos ficar por conta de negar e desmentir tudo que aparece, pois isso consome tempo demais. Porém, algumas situações beiram o surreal e é preciso que se coloque um ponto final. Então, a diretoria do Atlético coloca um ponto final nessa história de Roberto Firmino. O jogador não será jogador do Atlético, segundo aí essa mensagem oficial da assessoria de imprensa, né? E também puderam, né, gente? Como a gente já vinha falando aqui, vontade ali de ter o Roberto Firmino aqui, todo mundo tem, né? Quem não quer trazer o Roberto Firmino? Ah, o Galo tem interesse. Cara, interesse tem, mas até aí, daí para ter dinheiro, para ter condição, para convencer o jogador do projeto, para tirar o jogador ganhando a fortuna que ele ganha. E naturalmente tem espaço no futebol europeu. O Firmino tem 32 anos, gente. Tem muito espaço ainda no futebol europeu. E eu acredito, inclusive, que quando deixar o Al-Ahly, vai chover de proposta para ele, né? Recentemente saiu do Liverpool, né? Como ídolo lá dos Reds, né? Então acredito que é muito improvável ver o Firmino por aqui na próxima temporada, a não ser que as coisas mudem totalmente de situação, o que, sinceramente, eu não acredito, tá? Bom, agora eu quero falar aqui sobre a situação do Pavon, né? Vocês vão lembrar que na semana retrasada eu trouxe informações de que 2 clubes do futebol mexicano teriam interesse aí na contratação do Pavon. O Pavon, ele é um jogador que, apesar de não ser titular no Atlético, ele tem bons números, ele tem 4 gols, ele tem 11 assistências, ele é um dos maiores assistentes, maiores garçons da última edição do Campeonato Brasileiro, e é um jogador que, por mais que não seja titular, ele tem sua importância no elenco, ele entra no segundo tempo, né, e acaba sendo importante ali, tem a confiança do Luiz Felipe Scolari, né? Então essa situação do Pavon, ela ganhou novos contornos, porque a torcida do Talleres de Córdoba, a equipe argentina, que é onde o Alan Franco jogava, tentou ali, através das redes sociais, convencer o clube a fazer uma proposta pelo Pavon, porque queria o Pavon de volta, né? Um dos clubes que ele jogou ali no futebol argentino foi o Talleres, revelado ali, depois foi para o Boca e outras equipes. Então, essa situação do Pavon é o seguinte, né? Teoricamente, o jornal Olé, tá? Um grande periodista aí, ou melhor, periódico argentino, publicou que o Atlético teria pedido cerca de 10 milhões de dólares, que dá mais ou menos 49 milhões de reais, para liberar o Pavon
ao Tajeres, né? A gente foi atrás aqui da informação, o Atlético falou que nenhum jogador nesse momento recebeu proposta, tá? Então você pode colocar aí o Igor Rabelo, você pode colocar aí o Pavon, você pode colocar o Paulinho, que se especula, o próprio Hulk, que já falaram também. Então a informação que a gente tem é nenhum jogador do Atlético recebeu proposta neste mercado da bola, tampouco o Pavon. Então, o Atlético desmente a situação, mas o Jornal Olé trouxe que o Galo pede quase 50 milha de reais para liberar o Pavon, que hoje tem 27 anos, né? E aí eu queria saber a sua opinião, torcedor. Sei que você não é dirigente, sei que você não é presidente, é apenas um torcedor ou torcedor apaixonado do nosso Galo, mas na sua opinião, você acha que 10 milhões de dólares seria um valor interessante para vender o Pavon? Você acha que o Galo poderia vender por menos que isso? Ou você acha que nem deveria vender o Pavon? Particularmente, por esse valor, eu pagaria o Uber até o aeroporto. Acho um valor muito interessante, poderia ser reinvestido em outro tipo de jogador, né? Apesar de eu gostar do Pavon ali, eu acho que 10 milhões de dólares é muita grana, né? Ó, eu tenho duas informações para falar com vocês ainda sobre atacantes aqui. Antes de eu comentar sobre isso, tá? Deixar aqui o recado, falar que esse vídeo é um oferecimento da Loca Agora. Galera, se você quiser alugar a sua moto 0 km a partir de R$ 30,90 por dia, você paga este valor e depois de 2 anos a motoca fica sendo sua. Já pensou? Procure a locagoraveículos.com.br, entre no nosso site e veja as condições para sair aí com a sua moto 0 km, pagando R$ 30,90 diária. Depois de 2 anos, a moto é sua. Ô, trembão, só. Pega o meu recado, vambora, vem de Loca Agora, viu? E a dívida do Galo, né? A dívida do Galo que tem hoje na casa de 1 bilhão e 400 mil, né? Já tem prazo, inclusive, para ser quitada. Quem garante isso é Rubens Menin, atual dono da SAF Alvinegra. Né, a SAF que foi implementada aí no final da temporada passada, ela absorveu todas as dívidas do clube. Em novembro, o valor atualizado das dívidas girava em torno de 1 bilhão e 400 milhões. Tá? Então, na previsão aí do Rubens Menin, as dívidas serão equacionadas em cerca de 3 ou 4 anos. Abrindo aspas para o Menin aqui, a SAF absorveu todas as dívidas, mas tem um ponto que eu queria destacar. Os 900 milhões, ela quitou dívidas, sobraram algumas dívidas, mas agora elas são mais gerenciáveis. Elas vão ter taxas menores, alongamento de prazo, que o Atlético, com uma boa gestão, vai pagar essas dívidas num período relativamente curto, 3, 4 anos talvez. E aí sim, vamos ficar uma SAF redondinha, investir, e o Atlético terá esse espaço lá na frente e ser uma potência no futebol. É a promessa do Rubens Menin, dono da SAF. Então, em 3 ou 4 anos, as dívidas estarão equacionadas. Agora eu quero falar sobre Rodrigo Muniz. Aí o torcedor vai endoidar. Não vai falar de Muniz de novo, não é possível. Mas eu venho aqui só para trazer aqui uma informação curta sobre o Rodrigo Muniz, tá? O jogador, ele teve o interesse do Atlético em algum momento. O Atlético entendia que era um jogador que poderia ser útil tanto para dar um retorno dentro de campo, quanto um retorno que também fosse fora de campo em razão financeira, né? Então, jogasse bem aqui, depois vazasse de novo para render bons lucros ao clube. No entanto, não foi feita nenhuma proposta à equipe do Fulham. O jogador vem ganhando oportunidades lá na equipe do Fulham com o Marco Silva, e isso vem afastando deve falar do Firmino, o Rodrigo Muniz do radar do Atlético, tá? A informação que eu tive aqui, que é um jogador que não está mais em pauta, não houve proposta sequer por esse jogador, mas o Fulham estava conversando na casa aí de 7 milhões de euros para poder começar a falar sobre o Rodrigo Muniz, apesar de ter 22 anos, ser jovem, ter as suas qualidades e tudo, não é um valor que o Atlético pretende investir nesse jogador. Então, neste momento, o Rodrigo Muniz está descartado no Atlético, beleza? Bom, e por último aqui eu queria falar sobre um outro jogador que foi sondado, né? Realmente o mercado de especulações bombando, né? Bombando muito mesmo o mercado de especulações. O Atlético diariamente aparece algum nome especulado e tudo mais, e cabe a nós, jornalistas, né, apurar as informações, né? Seja do lado dos jogadores, com os seus agentes, seja do lado do Galo, seja aí com outras fontes que podem ter informações sobre o caso. O Galo, a última especulação que surgiu, inclusive na noite de ontem, né, foi que o Atlético estaria interessado na contratação do ponta Léo Xu.
tá? O Léo Chu é ex-jogador do Grêmio, tá com 23 anos hoje, ele joga no Seattle Sounders da MLS, né? Então, jogador que joga na Liga Norte-Americana, é aquele ponta ali, driblador, velocista e tudo mais, e quando, como sempre, o assunto quando é MLS, quando é Liga Norte-Americana, o Thiago Brandão, lá do Território MLS, está aqui para falar com a gente. E aí eu queria saber o que você tem para falar com a gente aí. Meu amigo Thiago, seja bem-vindo de novo ao Bica Galo. Fala galera do canal Bica Galo, Thiago Brandão aqui de novo para falar para vocês mais uma vez sobre um jogador da MLS que o Atlético Mineiro sondou. Não passou disso, foi apenas uma sondagem formal, mas vale aqui fazer o registro das características dele. O Léo Chu, jogador do Seattle Sounders, 23 anos, que vem evoluindo na carreira, né? Chegou muito jovem aos Estados Unidos, apenas com 20 anos em 2021, agora já tem 23, e vem fazendo boas temporadas no Seattle Sounders. 2023 dá para dizer que foi a sua grande temporada de destaque. Ele fez parte da equipe que foi campeã da Champions League da CONCACAF, né, a competição continental equivalente à Libertadores, e ele fez parte em 2022 dessa equipe do Seattle Sounders, mas estourou de vez em 2023. É um ponta de muita velocidade, muito interessante no 1 contra 1. É aquele jogador que todo time precisa ter saindo do banco no segundo tempo para tentar gerar falta, gerar perigo na zona de ataque. Muito veloz, bom driblador. Tem alguns defeitos ali no jogo dele, algumas coisas que ele ainda precisa evoluir, por exemplo, finalização, ele precisa finalizar melhor, um jogador com poucos gols, mas muito veloz, muito interessante no 1 contra 1, e que eu acho que seria interessante aqui no futebol brasileiro, principalmente para fazer um salseiro ali no segundo tempo, digamos assim. No Seattle Sounders ele já tem um papel de mais protagonismo em 2023 e foi muito bem, tá bom? Valeu, um abraço, e sempre que precisar de qualquer coisa de MLS, só chamar. Tamo junto. Pois é, né? Então você viu aí que o Thiago, de fato, ele disse que é um jogador, né, que é interessante, né, para poder aí compor elenco, um jogador que bagunça ali no segundo tempo, que serve para pôr velocidade, mas naturalmente não é um jogador que seria protagonista ou mudaria o patamar da equipe, né? Então, naturalmente, é um jogador ali que seria somente para compor elenco, né? A informação que a gente tem hoje é que, apesar do Atlético estar querendo sim atacantes, e o Thiago fez questão de falar que é apenas uma sondagem, tá? Não tem proposta, não tem nada mais sério pelo Léo Chu, somente para saber ali quais são as condições para trazer o jogador. O Atlético pretende jogadores ali que venham para disputar a vaga de titular, né? Então, mas com Hulk e Paulinho é difícil. É difícil, mas o Galo está buscando esse tipo de jogador. Tanto é que a gente vê as últimas especulações, né? A gente fala de Borré, a gente fala de Firmino, a gente fala de vários jogadores ali que, por mais que sejam jogadores difíceis de trazer, caros e tudo mais, a equipe está pensando grande. Marcos Leonardo, né, que eu comentei para vocês que eu tive a informação, e depois foi confirmado que o Galo fez uma proposta de 50 milhões de reais pelo jogador. Então, o Galo pensando grande aí, isso me agrada, fico feliz com essa situação e queria, claro, que você deixasse a sua opinião sobre esse jogador. Léo Chu, lembra dele? Ex-Grêmio, né, um jogador ali ponta e tudo mais, interessante, mas a princípio somente sondagens, tá bom? Meu filho, meu amigo, deixa seu like nesse vídeo, tá? Se você tá assistindo no ao vivo aí, você é muito bem-vindo aqui no canal Bica Galo. Não deixe de dar o like é muito importante pra gente. Se inscreva no melhor canal de notícias do Galo no YouTube. Aqui a gente trata a informação com responsabilidade e o torcedor com respeito. Muito obrigado por mais um café. Deixe os seus comentários, quero sempre saber o que você pensa aqui no nosso Café com Jeves. E se for fazer a sua betezinha, vai de betano, utiliza o nosso código Bica Galo tudo junto. Ontem teve estreia do Galo com vitória na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aproveite aí para fazer as suas betezinhas sempre no jogo responsável para maiores de 18 anos. Grande abraço para você, fiquem com Deus. Hoje mais tarde mais Copinha, então vai aí, aproveita também para assistir, porque é o que a gente tem nesse início de ano. O Galo só começa a jogar de novo, só volta a jogar no dia 24 de janeiro e no dia 8, já na semana que vem, a equipe se reapresenta para a pré-temporada, já com Gustavo Scarpa. Um grande abraço para você, eu vou ficando por aqui, eu sou Marcos Jeves e eu fui.